Boa tarde, meus irmãos. Estamos firmes aqui, alegres por poder fazer mais essa gravação. Lembrando que nós estamos em uma semana de oração e nessa semana de oração nós temos o tema Uma Coisa que Preciso. Esse tema foi extraído de uma observação em torno desta frase uma coisa, que expressa um desejo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e é bom refletir sobre estas coisas porque nos influencia positivamente na vida espiritual, diante da vida cristã, dos desafios que nós temos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, na segunda-feira, nós tratamos do tema Uma Coisa que Te Falta, né? Uma coisa te falta. Jesus falando para aquele jovem rico, demonstrando que era necessário ele ter uma vida de humildade e entender que a vida com Cristo é uma vida singular, não tem igual. E ele precisa esvaziar o seu coração e encher da graça de Deus, mas isso só vai ser feito se realmente ele confiar em Cristo como suficiente para a sua salvação. Nós também, meus irmãos, falamos na terça-feira sobre as irmãs Marta e Maria, falando que uma coisa te é necessário. Entendendo, meus irmãos, que o problema de Marta não foi o seu trabalho em si, e nem o problema de Maria foi a ociosidade em si, né? Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos entender o que é verdadeiramente salutar para as nossas vidas, para que nós possamos saber decidir conforme o anseio do nosso coração, aquilo que realmente é prioridade. Dessa forma, Maria entendeu que a prioridade era estar aos pés do Senhor Jesus, e por um acaso de Jesus repreende Marta, não porque de fato ela estava trabalhando, mas porque ela estava preocupada com tantas coisas e deixando o essencial passar na sua vida, e Jesus usa aquele momento para poder ensiná-la e ensinar também a nós. Ontem a nossa meditação foi em torno da palavra daquele jovem que outrora cego, que professou dizendo: uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Dentre tantas coisas que nós vimos naquela passagem, nós vimos algo que é muito salutar, que é perceber que o encontro de Cristo ele é surpreendente e nos faz reconhecer quem nós éramos e agora quem nós somos. Onde estávamos e agora onde estamos. Como vivíamos e agora como podemos viver para a glória do nosso Deus. E hoje eu gostaria de ler com você uma passagem que se encontra em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, em o nome santo de Jesus, nesta hora nós suplicamos que a graça do Senhor renove o nosso coração e nessa disposição, ó Pai, de conhecer mais, de refletir mais na Tua palavra, diante dessa que é a nossa semana de oração,
Que o Senhor continue falando ao nosso coração através desses textos, ó Pai, que são tão importantes para nós. Que agora o Senhor nos dê as condições, ó Pai, de ouvir, de entender e assim mesmo aplicar essas lições ao nosso coração. Isso nós suplicamos na confiança que temos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve a epístola da alegria. Não porque ele estava em condições muito boas, né? Ele estava preso. Mas o seu contentamento em Deus lhe fazia uma pessoa especial pelo simples fato de confiar que Deus dominava o seu presente e o seu futuro, assim como foi capaz de dominar também o seu passado. Tudo estava, na verdade, nas mãos de Deus e Paulo confiava nesta segurança. Agora, já chegando aí ao final da epístola, depois de explicar tantas coisas práticas para a igreja e desejoso mesmo que aqueles irmãos fossem vencedores em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo traz esta palavra muito direta para o coração daqueles crentes, de fazer que eles pudessem entender que a graça excelsa da salvação, ela é algo para ser provada neste mundo, mas que ela vai bem mais adiante. Ela começa aqui e ela se estende pela eternidade. Que não precisa você chegar na eternidade para poder provar da vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem dizendo que, embora ele tivesse já provado desta graça, ele não tinha alcançado inteiramente, mas que agora ele busca, através de uma vida sincera, uma vida de compromisso, viver realmente aquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele diz que ele não julga ter recebido de uma forma completa, assim como nós não recebemos, isso é muito claro e lógico nas Sagradas Escrituras, mas ele está provando constantemente disto. Mas isso desperta nele um senso de responsabilidade, porque ele diz justamente isso. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, uma coisa faço, né? A responsabilidade do apóstolo Paulo, esquecer das coisas que para trás ficam. É preciso a gente fazer uma breve reflexão sobre aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer a respeito das coisas que para trás ficam, porque muitas pessoas acham que são experiências mal vividas, situações indesejadas que você simplesmente não quis passar, mas teve que passar. Na verdade, o que nós precisamos entender a respeito desta questão é entender que no passado nós éramos pecadores. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não importa o quão pecadores nós fomos lá atrás, o quanto nós fomos negligentes com Deus, com a sua obra, com o propósito de Deus, e o quanto nós fomos usados na mão de Satanás para fazer aquilo que era o desejo da carne. O apóstolo Paulo, ele se apresenta no Evangelho como um dos principais pecadores, porque ele perseguiu a igreja. E ele, dizendo a Timóteo, ele diz que
digna essa palavra, né, digna essa palavra de inteira aceitação que eu sou um dos principais pecadores, né? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um dos principais. Mas a vida cristã é justamente isso, é você ter a segurança, não nos seus méritos, mas na graça de Deus que salvou a sua vida e agora não importa quem você foi no passado, se agora você é perdoado, sarado, curado em Cristo Jesus. A proposta de Deus para o seu coração hoje, ela é totalmente nobre. Você não precisa ficar mais ancorado no seu passado. Você pode olhar para frente. E é justamente, meus irmãos, isso que o apóstolo Paulo diz, que ele agora vai avançando para as coisas que estão adiante dele. E o que está adiante dele? É o propósito, meus irmãos, salutar de fazer claro o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas que estão ao seu derredor. Isso quer dizer que ele se impõe como luz, como sal, diante de uma autoridade que veio do próprio Deus para a sua vida. Hoje, nós cremos também nesse chamado, nessa vocação sacerdotal que cada crente tem, recebeu do próprio Deus, de sermos enviados para proclamar o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, da prosperidade, biblicamente falando, é o Evangelho que você leva as riquezas espirituais a outras pessoas e leva as pessoas a desejarem as riquezas procedentes da palavra de Deus nas suas promessas para que aquele que está perdido encontre o caminho, para aquele que está morto espiritualmente seja vivificado. E você é canal de Deus para que isso aconteça na vida de outras pessoas. Então o apóstolo Paulo ele é consciente dessa responsabilidade que ele tem na proclamação do evangelho e ele está dizendo que nós também devemos fazer o mesmo, copiando o seu bom exemplo. E aí a gente pergunta, né? O que nós temos feito depois da nossa conversão para alcançar outras pessoas? Nós não estamos, meus irmãos, brincando de encher igreja. Nós da Igreja Presbiteriana de Rialma, nós estamos proclamando o Evangelho, lutando para o ensino honesto do Evangelho, não para encher a igreja, porque sabemos que isso é resultado daquilo que Deus faz em nosso meio. Mas a nossa proposta, meus irmãos, é ser luz e sal nesta sociedade, para que nesta sociedade homens e mulheres sejam despertados, sejam salvos, sejam tratados com o evangelho verdadeiro. E talvez você fique pensando que você é muito simples e que você às vezes não tem condições de fazer nada, né? Mas como diz Agostinho de Hipona, pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Isso nos faz entender, meus irmãos, que o evangelho ele pode ser pregado através do nosso gesto, das nossas ações, das nossas reações, e nós podemos abrir oportunidades para que o nome do Senhor seja testemunhado na vida daquelas pessoas que nos cercam. Então, quantas pessoas ainda não te conhecem pela vida espiritual? Você já fez essa pergunta? Tem gente que te conhece porque você é uma pessoa muito alegre, ou tem gente que te conhece porque é uma pessoa muito triste, tem pessoas que te conhecem porque você é uma pessoa que faz tudo, ou talvez você te conhece porque você é uma pessoa rica, talvez você te conhece, enfim, porque é uma pessoa moralmente muito boa, mas o que você tem feito para demonstrar a essas pessoas que você é muito mais do que a aparência pode mostrar, do que os sentimentos podem transparecer?
Quantas alegrias nós conseguimos levar àquelas pessoas que estão doentes no hospital, que estão aflitas, passando por alguns problemas em casa, que estão em situações de dificuldades, principalmente nesse momento da pandemia. O que você tem feito para levar a palavra de Deus a essas pessoas? É uma interrogação que eu preciso responder para mim mesmo, em meu coração, com muita sinceridade diante de Deus, porque Deus não salvou você para que você pudesse viver satisfeito aí no seu cantinho, sorridente, com o braço cruzado, esperando a vida passar. Não foi para isso. Deus te quer fazendo muito mais. É por isso que ele diz, esqueça agora o passado passou. Agora tem um futuro diante de você. Faça o que é o necessário. Então, o necessário é prosseguir para o alvo. E o alvo aqui, meus irmãos, de fato, é a obediência. E na obediência, meus irmãos, de fato, nós podemos glorificar a Deus e nós podemos honrar a Deus. Deixa eu te dizer, nós glorificamos a Deus à medida que nós praticamos a verdade e estamos em obediência e fazemos isso de uma maneira muito natural. Nós deixamos Deus ser glorificado através das nossas vidas. Mas haverá momentos em nossas vidas também que nós passaremos por conflitos, por situações. E nesse momento, meus irmãos, nós precisamos demonstrar honra a Deus diante daquilo que nós temos aprendido através da sua palavra. É ser obediente à palavra, mesmo que isso nos custe alguma coisa. E para algumas pessoas vai custar trabalho, para outras pessoas vai custar relacionamento, seja de namoro, seja de caráter de amizades e tudo mais. Sim, vai precisar, porque para você honrar a Deus com a sua obediência, vai dizer que você precisa abrir mão daquilo que não interessa para Deus. E às vezes é duro a gente abrir mão de algumas coisas que interessam por demais a gente, mas que desagrada a Deus. A gente prefere passar uma borracha por cima e ficar apenas com aquilo que interessa para a gente, dizendo que Deus conhece o nosso coração e que no momento certo Ele vai tornar claro aquilo que é mais interessante para nós. Meus irmãos, quão maldoso é Satanás, trazendo engano ao nosso coração diante dessa disposição maligna que é o engano. Então você pode honrar a Deus com a sua obediência e você pode glorificá-lo. E o seu alvo é este. E o seu alvo é este. Então você vai prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E cada dia é menos um dia nesse calendário de Deus para as nossas vidas. Então, hoje nós estamos mais próximos do que ontem, tenha certeza disso. Eu estava olhando os noticiários aí de uma cantora muito nova que faleceu vítima do coronavírus, 45 anos, né? Algum tempo atrás ela estava cantando e fazendo live aí na mídia, ajudando outras pessoas. E a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente. Mas a grande questão, meus irmãos, não é você pensar na morte como fator surpresa da vida. É você pensar na morte na disposição da preparação que você está para se encontrar com Deus, porque o fato não é você morrer, é se você morrer, o seu coração está preparado. Então, o meu desejo é que o seu coração esteja preparado. E quando o seu coração está preparado, todas as amarras elas soltam da sua vida, tá bom? E você se sente preparado para dizer uma coisa faço, uma coisa pratico, uma coisa exercito, que é a grande obra de Deus na minha vida. Eu não vou deixar
ficar enterrada na minha vida. Eu vou proclamar, eu sou livre para adorar a Deus, eu sou livre para viver a vida que Deus deseja que eu viva. Então eu quero viver como servo feliz, alegre, satisfeito com tudo aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. Então, querido irmão, é isso que eu desejo para você nesta oportunidade. E por isso mesmo eu quero orar por sua vida. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por esse momento e suplicamos a tua bondade, a fim de que nós, ó Deus, possamos ser visitados em nossas necessidades, em nossas dificuldades. E eu sei, ó Deus, que os meus irmãos, ao ouvir, ó Pai, este vídeo, ó Deus, têm os seus problemas, os seus dilemas, e cada um deles precisando da intervenção do Senhor. Então, Pai, venha como resposta ao coração e ao anseio de cada um deles. E os favoreça, Pai, nesses momentos de grandes dificuldades. Mas desperta o coração, ó Deus, para que eles possam de fato viver o grande propósito do Senhor, ó Pai, que é esquecer das coisas que para trás ficaram e se agarrar, ó Deus, às coisas que estão adiante de nós, com o propósito firme de ser obedientes à tua palavra, glorificando ao Senhor e honrando acima de todas as coisas, seguindo passo a passo o caminho da santidade e da eternidade, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de refletirmos na tua palavra. Deus querido, nós ainda suplicamos, traga, Pai, a bondade do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja, meu Deus. E que o Senhor, ó Pai, seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Assim nós oramos com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, nós encerramos aqui mais esse momento. Lembrando que no sábado nós teremos o nosso mutirão da limpeza na igreja, preparando aquele ambiente para o nosso culto, na verdade o retorno aos cultos presenciais, tá? E queremos muito que você participe. Então, se você não deu o seu joinha lá no grupo pro mutirão, por favor, faça, tá bom? De alguma forma você pode nos ajudar. Essa limpeza é uma limpeza geral, então nós precisamos de toda ajuda o possível. Então que Deus te abençoe, o nosso grande abraço e o desejo que Deus continue abençoando a você e a sua família em nome de Jesus.